Que postagem bosta! Realmente, esse canal precisa estudar um pouco mais. Só falta falar que foi a Dilma Rousseff e Lula os libertadores dos escravos. Sou um seguidor desse canal e fiquei chocado com essa postagem. Por favor, vamos estudar antes de falar bobagens. Só tem uma reação dessas quem não estudou sobre a história do Brasil. Quem viu a confusão que esse post deu? Muitas coisas foram ditas e surgiram inúmeras dúvidas sobre quem de fato aboliu a escravidão no Brasil. Mas a gente vai resolver isso agora. Se liga! Quando você se depara com uma pergunta como essa, de imediato você pensa o nome da princesa Isabel. É ou não é? É automático, porque assim está consolidado nos livros didáticos. Mas para mim, vários outros historiadores, não foi ela. Ela assinou a Lei Áurea. Só que o fim da escravidão foi muito mais do que isso. Não foi uma simples concessão de uma mulher que verdadeiramente era abolicionista. Os livros, escritos pelos poderosos, brancos, descendentes de ex-escravocratas, consolidaram a imagem de que uma pessoa branca da elite acabou com a escravidão. Isso foi uma estratégia de mascarar o racismo e não criar uma necessidade de reparação por tudo que os negros sofreram aqui no Brasil. As mulheres sempre foram marginalizadas e adivinha quem impunha essa marginalização e sofrimento? Os homens. Alguma mulher concorda com a imagem de que durante anos foi reproduzido nos livros que foram os homens que possibilitaram a emancipação da mulher? Vargas deu o direito delas de votarem, mas acreditem, não foi ele, foram elas que lutaram cotidianamente por espaço no cenário político nacional. Se você não questiona isso, por que continua acreditando na narrativa de que foram os brancos da elite que verdadeiramente acabaram com a escravidão? Foram os opressores que pararam de oprimir? Ou os oprimidos que de tanto sofrerem, resistirem, conquistaram seus objetivos? Galera, eu não nego a importância da princesa Isabel. Ela foi uma abolicionista de primeira categoria, mas havia interesses políticos para que ela quisesse acabar com a escravidão. Lógico, numa monarquia já decadente, em vias de serem derrubados. Ela queria o apoio dos negros para tentar manter os Braganças no poder. Ela teve sua importância sim, como a Inglaterra, mas eu retiro o protagonismo deles. A princesa Isabel fechou o caixão de uma instituição que já estava em coma, que havia sido golpeado por todos os lados, mas o golpe que mais fragilizou a escravidão foi realizado pelos negros, que incessantemente, ao longo de 300 anos, foram batendo até o gigante cair. O fim da escravidão é um processo longo, é uma luta de 300 anos e não a assinatura de uma caneta. Aí eu pergunto a vocês, quantos anos a princesa Isabel lutou pelo fim da escravidão? Quanto tempo a Inglaterra lutou? A Inglaterra foi o país que mais lucrou com a escravidão e acabou com ela quando ela se tornou antieconômica aos seus interesses industriais capitalistas. Já os negros, os maiores conhecedores do sofrimento da escravidão, lutaram por 300 anos, cotidianamente, resistindo arduamente, se rebelando, matando senhores, morrendo, criando um haitianismo, ou seja, um medo de que poderia acontecer no Brasil a mesma coisa que aconteceu no Haiti, onde os negros mataram os brancos e acabaram com a escravidão. Foi esse medo, principalmente oriundo das ações dos próprios escravos e não a consciência, que fez a elite branca racista e escravocrata do século XIX criarem as leis abolicionistas. Essas leis eram uma forma de negociação com os negros. Calma, negro, não precisa se revoltar. Calma, vamos acabar com a escravidão. Espera mais um pouco, ela vai acontecer de forma gradativa. Aí eu pergunto a vocês, isso está nas fontes que justificaram a fama de que a princesa Isabel aboliu a escravidão? Claro que não. Isso foi negado, isso não foi contado, não foi mostrado. Não foi a princesa Isabel, que claro, teve sua importância, mas foram os próprios escravos os verdadeiros protagonistas de sua emancipação. Assim como foram as mulheres as responsáveis pelo fim de sua submissão em relação aos homens. Os escravos foram os heróis dos negros, assim como as mulheres são as heroínas das causas delas. Mas por que os livros não falam isso? Simples. Os escravos, os verdadeiros heróis em 1888, por acaso, tiveram condições de escreverem a sua narrativa sobre esse assunto? Não. A eles eram negados o direito de liberdade. Logo, muitos não sabiam nem escrever. Logo, não tiveram condições de contarem seu ponto de vista. O branco, ex-escravocrata, teve e preferiu contar uma história que melhor lhe conviesse, a de que um branco acabou com a escravidão, deixando de
de contar a luta dos negros. Mas, professor, os livros disseram durante anos que a princesa Isabel aboliu a escravidão. Isso não é verdade? Também disseram que Cabral descobriu o Brasil. E eu te pergunto, já existia Brasil em 1500? Se existia Brasil em 1500, por que a necessidade de independência em 1822? Outra coisa, os índios já não estavam aqui em 1500? Por que eles não descobriram o território? Se um estava aqui, ele não é o descobridor? Porque a eles também foi negado o direito de contar a sua história. Aos negros, às mulheres e aos índios. O que vocês aprenderam de que a princesa Isabel acabou com a escravidão foi uma memória dominante, mas não necessariamente a verdade. Ao fazer tal afirmação, tudo aquilo que foi visto e sofrido por aqueles homens e mulheres negros é negado. É tirar seu lugar de fala, como se os seus depoimentos não possuíssem valor. O termo mansplaining problematiza isso. É um termo usado para descrever quando um homem tenta explicar algo para uma mulher, assumindo que ela não entenda sobre o assunto. É claro que eu posso falar sobre feminismo, mas não tenho a mesma autoridade que a minha mulher quando ela fala sobre isso, pois ela é a vítima do machismo e eu, como homem, muitas vezes sou machista. É claro que o branco pode falar do negro, da escravidão, da abolição, mas o que a historiografia fez foi dizer que a princesa Isabel aboliu a escravidão, sem citar o papel dos negros. Foi negar esse papel a eles. Foi dizer que a princesa Isabel aboliu a escravidão, negando o protagonismo deles, retirando o seu lugar de fala, deixando de contar a sua história, privilegiando a visão dos brancos, o que as ciências sociais chamam de whitesplaining. Mas tá no livro, prof, que foi a princesa Isabel. E daí? Acorda. Não é porque tá no livro, ou nos jornais, na televisão, ou até mesmo no Instagram ou canal de YouTube, que você tem que acreditar que essa história é verdadeira. Mas, professor, está nos livros. Ela assinou a Lei Áurea. Queridos, documento algum é neutro. Ele sempre carrega consigo a opinião da pessoa ou do órgão que o escreveu, nem mesmo a Lei Áurea. Lá consta que a princesa Isabel estava abolindo a escravidão, mas em nenhum momento coloca as ações dos negros. Em nenhum momento coloca o medo que a elite branca estava tendo das revoltas que os escravos poderiam fazer. O autor de um determinado documento escolhe alguns dados, dentre outros, do passado. Tomar um discurso histórico como único para apresentar o passado, não permitindo outras interpretações sobre os acontecimentos, é algo muito criticado atualmente pela historiografia acadêmica. Meus professores da UF, principalmente uma ex-professora que me marcou muito, chamada Marta Abreu, me ensinou que toda fonte histórica é fruto de seu tempo. E como ela foi criada ou narrada por um homem ou mulher que pode contar verdades e mentiras sobre um determinado fato. Cabe ao historiador estudar. O historiador não pode aceitar uma fonte histórica como verdade absoluta, visto que as fontes, como a Lei Áurea, são fruto de um lugar de fala específico, com interesses políticos e ideológicos bastante demarcados no momento de sua produção, e que obviamente censurou outras falas, outras oposições, outros foram excluídos. Antigamente, como só havia historiadores brancos, era conveniente dizer que a princesa Isabel acabou com a escravidão. Essa interpretação exalta o opressor, não necessariamente Isabel, mas o branco que escravizou, e tira a importância da luta do oprimido. Essa interpretação foi propositadamente criada para uma memória positiva dos brancos como bonzinhos que acabaram com a escravidão e que não existe racismo no Brasil e que o negro não sofreu tanto. Como agora existem historiadores negros, eles questionam o porquê da memória dos negros terem sido deixadas de lado. Professor, você me complica. Qual é a verdade, afinal? Pelo fato do conhecimento histórico ser uma reconstrução de fatos a partir de documentos e vestígios, ou seja, por não termos vivido aquela época e não termos uma máquina do tempo, a história não nos possibilita a capacidade de recuperar a verdade. O historiador não tem como alcançar a verdade plena, absoluta. Ele arrisca aproximações. Segundo Mark Bloch, o passado é, por definição, um dado que não mais se modificará, mas o conhecimento do passado é uma coisa em progresso, que incessantemente se transforma e se aperfeiçoa. O professor Leandro Carnal me ensinou que a busca por uma verdade é uma ideia que cai em desuso pela história, uma vez que é reconhecido o poder do presente em modificar e reinterpretar o passado. Mas isso é certo, professor? Claro, a história deve ser entendida de forma processual, como resultado de embates, de conflito entre grupos diferentes.
diferentes. O conhecimento histórico resulta de um sistema de valor, da experiência política e social e cultural do historiador. A subjetividade é inevitável no texto histórico. O historiador não está isento de influência, não está afastado das condições econômicas, sociais, políticas e históricas que envolvem e caracterizam a sociedade que ele está inserido e que, obviamente, ele interpreta o passado. Mas, professor, e as provas de vestibulares, concursos militares? Elas acompanham o debate historiográfico. Com o tempo, a memória dominante de antes muda. Não é certo que a interpretação sobre o passado irá prevalecer à medida que historiadores ampliarem, modificarem e recriarem vínculos com o passado. Quando eu passei para a UF em 2006, os livros abordavam que a Guerra do Paraguai aconteceu por causa da Inglaterra. Graças a pesquisas recentes, principalmente de Francisco Doratioto, essa interpretação mudou e não é mais cobrada dessa maneira. A história não é estática e acabada. Ela está sempre em transformação. Por isso, ela está sujeita a equívocos e interpretações diferentes. O conhecimento histórico é provisório, é incompleto, seletivo e também limitado. Cada época fabrica mentalmente sua representação sobre o passado histórico. O conhecimento histórico muda com o passar do tempo em virtude das várias interpretações que diversos historiadores realizam sobre as fontes históricas. O passado é imutável, mas as interpretações dos diversos historiadores, cada um em seu tempo, com suas respectivas técnicas de investigação sobre o passado, mudam constantemente. A representação do passado e do que consideramos importante representar como a abolição é um processo constante de mudança e transformação. Ah, professor, é tão difícil de aceitar. Por que os historiadores falam isso, mudam tanto? Por acaso eles concordam com essa sua versão? Alguns sim, outros não. Eu não sou o dono da verdade e nem tenho a pretensão de ser. Eu só estou querendo mostrar que existem outras interpretações e que muitas das vezes algumas interpretações são abafadas para vocês. Professor, pode fazer essa afirmação que você está fazendo? É consenso entre os historiadores de hoje que a história deve ser constantemente reescrita. A ação de reescrever constantemente a história, como eu estou fazendo, é imprescindível, pois os homens e as sociedades humanas são temporais, não permitindo assim um conhecimento imediato, total, absoluto e definitivo. Nas minhas aulas de história, é claro que eu conto e com detalhes a história das elites. É óbvio, mas eu não marginalizo a história das minorias, que também é importante para a construção da história de uma sociedade. Como historiador negro, eu acho mais interessante dizer que quem acabou com a escravidão dos meus antepassados foram eles e não seus escravizadores. Segundo os 6 gênios que compuseram o Samba Enredo de 2019 da Mangueira, a abolição não veio do céu, nem das mãos de Isabel. Vocês podem até exaltar Isabel, mas como diz esse lindo samba enredo, tem sangue retinto pisado por trás do herói emoldurado. Para terminar, eu quero que vocês saibam que a história é um confronto de memórias. E nas diversas interpretações sobre esse assunto da abolição, eu escolhi a memória que mais conforta meu senso crítico. Porque se hoje eu sou um homem livre, eu agradeço aos meus tataravós. Nesse emaranhado de memórias, eu escolhi a minha. E você, opta por qual memória? A que estou apresentando a vocês ou a memória dominante? A escolha é livre. E aí, o que achou disso tudo? Tem algum amigo que também tinha essa dúvida? Mostra esse vídeo pra ele e pergunta o que ele achou, beleza? No mais, é isso, galera. Um abraço, até o nosso próximo encontro.